Nós já vimos no vídeo passado, acho que foi no vídeo de dependência e independência linear, que a combinação linear de dois vetores que não são paralelos vai dar um plano. Então, se esses dois vetores aqui claramente não são paralelos, então a combinação linear deles tem que dar um plano. E nós vamos utilizar, com o mesmo conceito da reta, nós vamos usar um vetor que vai indicar a posição onde vai ficar esse plano. Então, nós temos um plano definido por uma combinação linear desses dois vetores e um vetor de posição W que vai indicar onde esse plano vai ficar. Então, se eu fosse desenhar esse plano, vou desenhar aqui só um instante. Então, aqui está o nosso plano. Perceba que ele tem os vetores diretores U e V e o vetor de posição W, que indica a posição onde esse vetor vai ficar. Então, é um exemplo parecido com o da reta, nós só precisamos de uma posição e de dois vetores diretores. Nesse caso, os vetores diretores têm que ser linearmente dependentes, ou seja, não são paralelos. Então, para representar um plano, nós precisamos de um vetor de posição, que é onde esse plano vai ficar. Se eu tivesse um vetor de posição aqui, eu teria esse mesmo plano, só que aqui. Eu já vou dar um outro exemplo de um outro plano determinado por outros vetores. Então, ok. A equação já dá para imaginar como ficaria. Ficaria W mais um lambda U, porque nós podemos pegar qualquer vetor paralelo a U, mais uma outra constante, que eu vou chamar, sei lá, de T ou de, sei lá, algum outro nome, vezes esse outro vetor. Então, qualquer combinação linear desses dois vetores. Então, fica W mais uma combinação linear dos vetores U e V. Então, vou apagar isso aqui. E vou agora com o meu outro exemplo. Vamos ver. Tem outros pontos aqui. Acho que o ponto D, E e F. Então, vamos ver o que nós podemos construir aqui. Se eu tenho dois vetores nesses pontos, então os vetores nos pontos D, E DF, que eu chamo, aqui está como AB, e eu tenho um vetor de posição. Vamos ver se eu consigo o meu vetor de posição aqui. Só um instante. Aqui está então o meu vetor de posição. Então já dá para determinar um plano. O plano ele vai passar por D, pelo ponto D, que está indicado por esse vetor aqui, então nem preciso colocar o D, nem o E, nem o F, mas se você não tiver, se você tiver só 3 pontos, você consegue achar os vetores A e B a partir de D, E e F. Uma subtração simples, eu já vou trabalhar com isso nos exercícios, mas eu tenho o vetor de posição E e os vetores diretores A e B. Então eu posso determinar o seguinte plano. Perceba, ele passa pelo ponto determinado pelo vetor E e ele tem os vetores diretores A e B. Suponha que eu não tivesse os vetores diretores, vamos rotacionar aqui, suponha então que eu não tivesse os vetores diretores. Só um instante. A e B, mas eu tivesse os pontos D, E e F. D e F. Então eu posso criar fazendo E menos D, subtração de pontos, que você pode enxergar como os vetores. Então ficaria, vamos colocar, ficaria o A aqui, e eu poderia fazer F menos D, ficaria o vetor B. Então eu teria os vetores diretores, e eu posso construir o plano novamente. Então, agora que você já sabe como definir um plano, como a soma de vetores, vamos trabalhar com a equação paramétrica do plano. Bom, então se nós temos um plano determinado por um ponto que é esse vetor E, mais uma combinação linear de A e B, a equação paramétrica ficaria assim. Aliás, a equação vetorial, né, que eu vou transformar para paramétrica, a mesma coisa da reta. Então, eu sei que um x, y, z pode ser representado como, eu vou chamar esse ponto aqui D de x0, y0 e z0, mais um lambda, então vamos colocar aqui, lambda vezes o primeiro vetor diretor, que é o vetor A, então vou colocar A1, A2 e A3 de coordenadas, mais sei lá, posso colocar lambda 2, então aqui fica lambda 1, lambda 2, vezes o vetor B, que é B1, B2, B3. Então, perceba que, se nós temos os vetores diretores A e B, eu posso pegar qualquer combinação linear desses vetores, perceba. A, B, eles vão formar esse plano, eu posso multiplicar para negativo também, então posso pegar qualquer vetor paralelo a esse,
e aqui nós temos nosso ponto determinado pelo vetor E. Ficaria então a equação vetorial x, y, z igual a x0, y0, z0, mais um lambda a1, a2, a3, mais lambda 2, b1, b2, b3. E transformando isso aqui para a equação paramétrica, que é parecida com a da reta, nós temos x, y, z vai ser igual a... Então, o x vai ser igual a x0 mais lambda 1 vezes a1, mais lambda 2 vezes b1. Então, fica x0 mais lambda, vamos mudar a cor, lambda 1 vezes a. Ao invés de chamar a1, a2, a3, eu vou chamar de ABC e MNP. Acho que vai ficar melhor. ABC, MNP. Então, deixa eu apagar aqui. MNP. Então, lambda 1 vezes A mais lambda 2 vezes M. E aqui o ponto y vai ser igual a y0 mais lambda 1 vezes b mais lambda 2 vezes m. Isso aqui é mesmo que a reta, então eu estou somando as segundas coordenadas. y0 mais lambda 1 vezes b mais lambda 2 vezes n. E aqui z0 mais lambda 1 vezes c mais lambda 2 vezes p. Então o plano, sei lá, vou chamar de plano π, pode ser determinado por essa equação paramétrica. Então perceba que na equação paramétrica nós temos aqui verticalmente um ponto por onde o plano passa, que seria esse ponto D aqui, que tem as coordenadas x0, y0, z0, mais um lambda 1 vezes o primeiro vetor diretor, aqui representado verticalmente. Então isso aqui é vamos escrever, isso aqui é um ponto do plano. Isso aqui é vetor diretor do plano. Esse aqui também é o vetor diretor, multiplicado por lambda 2. Mesmo princípio da equação da reta. Só muda que nós vamos ter mais um vetor diretor agora. Então, se você quiser montar a equação paramétrica do plano, você sabe que verticalmente nós temos o primeiro ponto, depois acompanhado de lambda 1, ou da primeira variável nós temos um dos vetores diretores, e acompanhado da segunda variável nós temos o segundo vetor diretor. Então, dando um lambda 1 e um lambda 2, nós podemos achar um ponto x, y, z do plano. E nós vamos trabalhar com isso nos próximos vídeos. Se você por acaso não soubesse os vetores A e B, era só fazer a subtração, era só criar o vetor DE, que é E menos D, e o vetor DF, que é F menos D. Então, o vetor DF. Aí você teria dois vetores diretores do plano. Então, se você tem só 3 pontos do plano, você também pode criar a equação paramétrica. Bem simples, você cria esses dois vetores e usa esse primeiro ponto, ou pode usar esse ou esse para criar a equação paramétrica. Lembrando que a equação paramétrica ela tem esse nome porque ela toma os parâmetros lambda 1 e lambda 2. Pode ser, sei lá, T1, T2, lambda e mi, tanto faz, qualquer variável. Então você tem que tomar cuidado. Às vezes você pode ter um ponto zero aqui e o plano não necessariamente vai... Espera aí, deixa eu ilustrar isso melhor. Então você pode ter, por exemplo, x, y, z é igual a 0. Então eu não coloco 0 aqui, eu coloco lambda 1 vezes 2 mais 3 lambda 2. Isso aqui é igual a 4 lambda 2 apenas. E o z é igual a lambda 1. Então, para você identificar os vetores diretores, o primeiro vetor diretor, um dos vetores diretores, é acompanhado de lambda 1. Então, 2 vezes lambda 1, aqui nós não temos nada, então é como se tivesse 0 lambda 1. Então, o primeiro vetor diretor é o 2, 0, 1, que são todas as variáveis acompanhadas de lambda 1. Não necessariamente vai estar perfeito, como nesse resultado aqui. Então, o segundo vetor diretor seria o 3, 4 e 0 lambda 2 aqui, então ficaria 0, 3, 4, 0. E um ponto por onde ela passa seria o 0, 0, 0, que nós não temos nenhuma variável sobrando aqui, então como se tivesse 0, 0, 0 aqui na frente. Então, nós vamos trabalhar com isso também, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo na hora de identificar ponto no plano. Identificar os vetores diretores,
também através da equação paramétrica.